Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Que bom que estamos juntos de novo. Estou empolgado. Quero que você também esteja empolgado comigo. O que nós vamos estudar hoje, professor? Nós vamos continuar na nossa aula de artes. Nós vamos estudar geometria molecular. Só que agora nós vamos fazer exercícios. Nós vamos treinar para você ficar feríssimo. Vamos comigo na tela. Geometria molecular, exercícios. Vamos colocar a primeira molécula, CO2. Observe, a química ela é simétrica. Como eu tenho dois oxigênios, eu vou colocar o carbono no centro, vou chamá-lo de átomo central, e um oxigênio de cada lado. Observe na tela. Vou colocar o carbono central e um oxigênio de cada lado para ficar bem estável. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Você comigo, lembra? O número da coluna é o número de elétrons que ele tem na última camada, tabela periódica. O carbono está na coluna 4, tem 4 elétrons. O oxigênio na coluna 6 tem 6 elétrons. Na tela, então coloquei os 6 elétrons no oxigênio e os 4 elétrons no carbono. A tendência dos átomos é adquirir estabilidade, sempre estabilidade, ou seja, 8 elétrons na última camada. O que eles vão fazer? Compartilhamento. Vamos lá. Vamos compartilhar primeiro com o oxigênio da direita. Compartilha. Compartilha. Muito bem. Esse oxigênio da direita ficou com 8 elétrons. Mas o carbono só está com 6. Ele precisa de 8. Então ele vai continuar compartilhando. Vai compartilhar com o oxigênio da esquerda. Vamos compartilhar. Compartilha. Compartilha. Compartilhou. Observe agora. Todo mundo está com 8 elétrons na última camada. Todo mundo está estável. Vamos colocar esses pares de elétrons compartilhados no centro da molécula. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Vem comigo. Substituir cada par compartilhado por um pauzinho. 2 elétrons, um pauzinho. O que significa esse pauzinho? Que os átomos estão de mãos dadas, ligação forte. Observe. Então substituímos cada par de elétrons compartilhados por um pauzinho. Eu tenho 2 ligações duplas. Observe que esta estrutura, eu não tenho elétron sobrando no átomo central. Observe, aqui comigo, professor, átomo central? Sim, átomo central, o átomo que está no centro da molécula, é o átomo que está sozinho. Volta comigo na tela. Observe, ele está no centro da molécula, não tem elétrons sobrando nele, não tem elétrons desemparelhados. Então não tem repulsão. Então esta molécula tem a geometria linear. Vem cá comigo, vamos brincar, porque brincar fica mais fácil. Lembra da primeira aula? Quando ele tem 2 ligantes, ou é linear ou é angular. Quando que é linear? Quando não tem elétron sobrando. Quando que é angular? Quando tem elétron sobrando. Observe, não tem elétron sobrando no átomo central. Não tem repulsão, a geometria é linear. Esta fórmula chama-se fórmula de Lewis. Se eu tirar os elétrons, eu também tenho uma fórmula, chamada fórmula estrutural. Só que a fórmula de Lewis, a anterior, ela é mais chique e mais bonita do que a fórmula estrutural. Sensacional? Vamos mudar de molécula agora. SO2, aqui comigo. Nós vamos fazer do mesmo jeito, com a simetria. Colocar o enxofre no meio e um oxigênio de cada lado. Simetria. Presta atenção, que legal. Olha que viagem sensacional nesse mundo maravilhoso. Vamos colocar o enxofre, vamos colocar o oxigênio. Cada um tem 6 elétrons na última camada. Eles estão na mesma coluna. Então coloquei 6 elétrons para o oxigênio e 6 elétrons para o enxofre. Qual que é a tendência? Você já sabe, é ter 8 elétrons na última camada. Vamos compartilhar, sempre começando com o oxigênio da direita. Vamos manter esse padrão. Compartilha, compartilha. Olha que legal, o oxigênio ficou com 8 elétrons e o enxofre também ficou com 8 elétrons. Todo mundo ficou com 8. Aí você me pergunta, e agora, professor? O enxofre já está com 8, está estável, ele precisa de fazer mais ligações. Fala assim, é verdade. E você está preocupado? Não tema, com o peru não há problema. Olha o que vai acontecer. Como o enxofre já está estável e ele precisa de fazer mais uma ligação com o oxigênio, a natureza gera estabilidade, a ideia é ter estabilidade. Então o enxofre vai emprestar um par de elétrons dele para o oxigênio. Fala, você está brincando, professor? É assim? É. Observe que interessante. Na primeira ligação, o oxigênio forneceu um par de elétrons, forneceu um elétron,
o enxofre forneceu outro elétron, eles fizeram um par de elétrons. O oxigênio fornece um elétron, o enxofre outro elétron. Nesta outra ligação ele já está estável, ele está com 8 elétrons na última camada. Então ele vai pegar esse par de elétrons dele e vai emprestar para o oxigênio. Assim todo mundo continua com 8. Olha que legal, ele vai pegar esse par de elétrons e vai emprestar para o oxigênio. Eles vão compartilhar. Essa ligação é um pouco diferente da anterior. Na anterior, cada átomo fornece um elétron. Nesta agora, só o enxofre fornece o elétron para ser compartilhado. E aí ele compartilha esse par de elétrons. Esse par de elétrons agora continua sendo do enxofre, mas também pertence ao oxigênio. Sabe como é que chama essa ligação? Esta ligação chama-se ligação covalente dativa, ou ligação coordenada, ou ligação coordenovalente. É a ligação covalente, ou seja, por compartilhamento de elétrons, em que apenas um átomo fornece o par de elétrons a ser compartilhado. Esse par compartilhado pertence a ambos os ligantes. Vamos voltar à tela. Olha que interessante. Então aqui comigo, o importante é ter estabilidade. Fique firme. Quando o átomo central já tiver 8 elétrons e precisar fazer mais uma ligação, ele vai fornecer o par de elétrons. Só ele fornece o par de elétrons. E essa ligação é uma ligação covalente, só que ela chama ligação covalente dativa, porque só um átomo dá o par de elétrons. Sensacional! E agora nós vamos colocar os elétrons no centro da molécula. Os elétrons estão no centro da molécula. É a forma de Lewis. Podemos também substituir cada par de elétrons compartilhados por um pauzinho. Então você tem uma ligação dupla do lado e uma ligação simples do outro. Agora vem comigo. Aí você me diz, professor, presta atenção, sobraram elétrons não ligantes no enxofre. Falou, é verdade, meu amiguinho, sobraram elétrons não ligantes no enxofre. O que isso causa? Repulsão. Os elétrons ligantes são muito agitados, eles repelem os elétrons ligantes, ou seja, os elétrons solteiros repelem os elétrons casados. Então ele causa repulsão. Quando ele causa repulsão, o que acontece? A ligação se fecha. Vem comigo olhando. Então a ligação estava linear. Os elétrons não ligantes repeliram. As ligações se fecham. Vamos na nossa brincadeira? 2 ligantes. Ou é linear ou é angular. Quando que é linear? Quando não tem elétron sobrando. Quando que é angular? Tem elétron sobrando. Tem elétron sobrando, é angular. Observe. É angular. Você falou, entendi. Então agora acabou, né, professor? Acabou não, meu amiguinho. Tem uma surpresa sensacional. Observe o oxigênio que formou a ligação dativa. Em volta dele eu tenho 6 elétrons não ligantes. Enquanto do outro oxigênio que tem a dupla, eu só tenho 4 elétrons. Volte agora o seu foco para o oxigênio que formou a dativa, que tem 6 elétrons em volta dele. 6 elétrons não ligantes. Esse oxigênio fica instável. Fica muito instável. Você vem comigo, tem muitos elétrons não ligantes em volta dele. Aí ele vira para o enxofre e fala assim, enxofre, me dá uma ajuda. Você não tem um orbital vazio, uma caixinha, onde é que eu possa guardar 2 elétrons não ligantes meus? Que aí eu crio maior estabilidade? O enxofre responde, tenho sim. Eu posso te emprestar um orbital para você guardar esse par de elétrons e assim ficar mais estável. Então o oxigênio também empresta esse par de elétrons para o enxofre e forma uma ligação dupla. Uma ligação dupla. E você sabe que aumenta o número de ligações, aumenta a estabilidade. Vem comigo. Sabe como é que isso chama? Expansão de octeto. Isto acontece quando forma a ligação dativa. Presta atenção nas informações. Agora é só comigo. Você comigo, eu com você. Então, toda vez que você tem uma ligação dativa, esta ligação dativa pode ter expansão de octeto. Quando que vai ter, professor? Quando o átomo central estiver a partir do 3º período. Ou seja, no 3º, no 4º ou no 5º período. Ele é gente boa, empresta um orbital e assim forma a expansão de octeto. Esta é a fórmula de Lewis. Então, a ligação dativa se torna uma ligação dupla. Toda vez a ligação dativa se torna uma ligação dupla. Todas as vezes que o átomo central estiver a partir do 3º período. Ou seja, 3º, 4º, 5º e assim por diante. Esta é a forma, então tá aí, para a gente falar de novo. Vamos ler, legal, boa lembrança. A partir do 3º período da tabela periódica, ocorre expansão de octeto na ligação dativa. O enxofre empresta um orbital para o oxigênio guardar um par de elétrons, aumentando assim a estabilidade. É claro, quanto maior o número de ligações, maior a estabilidade. E por causa da repulsão, volta comigo, por causa dos elétrons não ligantes, a molécula é
angular. Sensacional. Você está diante da fórmula de Lewis. Tendo elétrons é fórmula de Lewis. Tirou elétron é fórmula estrutural. O que você está com vontade de falar comigo? Sim, professor, mas não ficou muito claro. Não tem preocupação nenhuma. Vou te dar outro exemplo e você vai entender agora. Quantos forem necessários? Conte comigo. Quantos forem necessários para você entender. É este o nosso objetivo. Vamos na tela. Vamos fazer agora o SO3. Bom, eu tenho enxofre como átomo central, é o átomo que está sozinho, e vou distribuir os oxigênios em volta dele na forma de um triângulo. Lembra? Você comigo. Simetria. 3 oxigênios, uma fórmula de triângulo. Vamos ver agora o compartilhamento. Vamos compartilhar na tela. Vamos compartilhar primeiro com o átomo da direita, sempre mantendo o padrão, enxofre e oxigênio. Compartilha! Compartilha! O oxigênio ficou com 8 elétrons e o enxofre também ficou com 8 elétrons. Muito bem, já está todo mundo estável, você comigo. E agora, professor? Eu já sei que você está me perguntando, brincando, porque você já sabe. Se o átomo central já tem 8 elétrons e precisa fazer mais ligações, o que ele faz? Ligação dativa. Ele vai emprestar um par de elétrons para um oxigênio e um par de elétrons para outro oxigênio. Assim eles criam estabilidade. Observe, eles vão emprestar esses pares de elétrons. Então só um átomo fornecendo o par de elétrons. Se só um átomo fornece o par de elétrons, esta ligação chama-se ligação covalente dativa. Observe. Então ele fornece o par de elétrons para o oxigênio de cima e fornece o par de elétrons para o oxigênio de baixo. Pronto, forneceu. E agora todo mundo tem 8 elétrons na última camada. Todo mundo está estável. Coloca os elétrons no centro da molécula. Observem, todos estão estáveis. Muito bem, vou colocar agora cada par de elétrons sendo substituído por um pauzinho. Cada par de elétrons por um pauzinho. Volta, você já percebeu? Aqueles oxigênios que formaram ligações dativas, eles têm muitos elétrons não ligantes em volta dele. Olha na tela, os oxigênios que formaram ligação dativa, eles têm 6 elétrons em volta deles. 6 elétrons, enquanto o oxigênio que tem a dupla só tem 4. Esses oxigênios que têm 6 elétrons estão estáveis. Aí vem comigo, o que eles falam? Viram para o enxofre e falam assim, enxofre, me ajuda. Você está no terceiro período, me empresta uma caixinha, um orbital para eu guardar o par de elétrons, que aí eu gero estabilidade. Como é que chama isso? Expansão de octeto. Vamos focar para você entender bem. Toda vez que formar a ligação dativa, e o átomo central tiver a partir do terceiro período, terceiro, quarto e quinto, ele pode emprestar um orbital e formar a expansão de octeto. Ou seja, resumindo, a dativa vira dupla. A dativa vira dupla. Toda vez que o átomo que está formando ligação dativa tiver 6 elétrons em volta dele, o átomo central vai emprestar um orbital para ele, ele vai colocar os elétrons aí dentro e isso significa que forma a ligação dupla. Ligação dativa vira dupla se o elemento central estiver a partir do terceiro período. Observe, ligação dativa vira dupla em cima, se o átomo central estiver a partir do terceiro período. A ligação dativa vira dupla se o átomo central estiver a partir do terceiro período. Vem comigo. Aí você me pergunta, se não estiver a partir do terceiro período, se ele estiver no segundo período? No segundo período não tem expansão de octeto, a ligação dativa não vira dupla. A ligação dativa só vira dupla se o átomo central estiver a partir do terceiro período. Fácil. Então as ligações dativas viram dupla. Sensacional. Esta é a fórmula de Lewis. Observe. Não sobra elétrons no átomo central, não sobra elétrons, então não tem repulsão. Se não tem repulsão, a fórmula fica desse jeito. É uma forma trigonal plana. Vem comigo, vamos brincar? 3 ligações, ou é trigonal ou é piramidal, ou é trigonal ou é piramidal. Quanto que é trigonal? Quando não tem elétron sobrando. Quanto que é piramidal? Quando tem elétron sobrando. Não tem elétron sobrando, trigonal plana. Esta fórmula é a fórmula de Lewis. Se eu tirar os elétrons, vira fórmula estrutural. Vamos dar uma resumida? 2 coisas importantes nós vimos agora nesses exemplos. Ligação dativa. Quando o átomo já tem 8 elétrons e precisa fazer mais uma ligação, ele empresta um par de elétrons dele. Só ele fornece o par de elétrons. Ligação dativa. E a ligação dativa vai virar dupla se o átomo central estiver a partir do terceiro período. A ligação dativa vira dupla, expansão de octeto, se o átomo central estiver a partir do terceiro período. Esses foram os 2 toques importantes no exercício. Vamos para a tela. Próximo composto, CO. Gás letal, gás tóxico.
O carbono tem 4 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons. A tendência é ficar com 8. Vamos ver como é que acontece. Primeiro, vamos compartilhar. Essa é a nossa brincadeira. Compartilha! Compartilha. Observe que o oxigênio já ficou com 8. Vem comigo. Se o oxigênio já tem 8, a próxima ligação só pode ser dativa. Ele vai emprestar um par de elétrons para o carbono, porque se você olhar na tela, você percebe que o carbono não tem 8, ele só tem 6. O oxigênio ficou com 8, mas o carbono com 6. Então o oxigênio vai emprestar um par de elétrons para o carbono. Esse par de elétrons ele vai emprestar para o carbono, formando assim uma ligação dativa. Observem, então agora eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados. Esses 3 pares vão ser substituídos por 3 pauzinhos. Cada par de elétrons compartilhados será substituído por um pauzinho. 3 pares, 3 pauzinhos. Tenho assim uma ligação tripla, todo mundo com 8 elétrons, todo mundo estável e muito estável por acaso. Esta geometria só pode ser uma geometria linear. Entre 2 átomos só posso ter geometria linear. Mais um exemplo. Muito bem, agora nós tiramos os elétrons. Esta fórmula ficou uma fórmula estrutural. Passemos para frente. Vamos pegar O2. O O2 ele está presente em 20% do ar que nós respiramos, mais ou menos 20%. Os oxigênios têm 6 elétrons na última camada, precisam de 8. Então o que é que nós vamos fazer? Compartilha! Compartilha! Muito bem, compartilhamos os elétrons. E agora, vamos substituir cada par de elétrons compartilhados por um pauzinho. Forma-se assim uma ligação dupla. E entre 2 átomos eu só posso ter geometria linear. Observação importante. Todos os átomos ficam com 8 elétrons na última camada, então eles são estáveis. Esta é a fórmula de Lewis, fórmula que tem elétrons. Lembrando, Lewis sempre elétrons. Tirou os elétrons, fórmula estrutural. Mas voltando, a fórmula de Lewis é mais chique, ela tem mais informações. E a outra é a fórmula estrutural. Vamos agora ao nitrogênio. É o outro componente do ar que nós respiramos. Nós temos 80% em média de nitrogênio no ar. Ele está na coluna 5A, tem 5 elétrons na última camada. A tendência é ficar com 8. O que ele vai fazer? Compartilha, compartilha, compartilha e cria estabilidade. Vamos substituir cada par de elétrons agora por um pauzinho. Forma-se uma ligação tripla. E entre 2 átomos eu só posso ter uma geometria linear. E todo mundo com 8 elétrons na última camada, todo mundo extremamente estável. Agora só um toquezinho para você entender comigo, frente a frente. O nitrogênio é uma espécie praticamente inerte, é uma espécie praticamente que não reage. Nós conseguimos explicar. Por quê? Agora na tela, porque ele tem tripla ligação. Dificílimo de quebrar essa tripla ligação, precisa de muita energia. Por isso que o nitrogênio, ele é praticamente inerte. Muito bem, esta fórmula é a fórmula de Lewis, porque tem elétrons. Tirou elétrons, fórmula estrutural. Agora eu apresento para você, comigo na tela, um desafio. Quero você forte. Gostaria que você parasse agora e, para no momento de descanso, desenhasse essas 4 moléculas. Fizesse a geometria das 4 na tela. Primeiro, BH3. Como é que seria a geometria? PH3, OF2 e H2. Vou te dar um toque legal aqui comigo. Quando você tem 2 átomos, só pode ter linear, só pode ser linear. Se você tiver 2 ligantes, ou é linear ou é angular. Quanto que é linear? Quando não tem elétron sobrando. Quanto que é angular? Quando tem elétron sobrando. Se tiver 3 ligações, ou é trigonal ou é piramidal. Quanto que é trigonal? Quando não tem elétron sobrando. Quanto que é piramidal? Quando tem elétron sobrando. Sensacional? Terminamos assim a nossa aula de exercícios de geometria molecular. Faça os exercícios, estude, descanse um pouco, depois me chame de novo. Estou com você e estou com muita vontade de voltar. Faça o que gosto e com muito prazer. Um beijo e um abraço forte nesse coração. Tchau, meu querido aluno, tchau, minha querida aluna.